Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo da Elétrica. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês alguns mitos e verdades sobre os raios. Vamos lá, pessoal! Bem, pessoal, quando começa a época de tempestades, eu recebo muitas perguntas referentes a descargas atmosféricas, que são os raios. Então eu resolvi fazer esse vídeo falando sobre alguns mitos e algumas verdades sobre os raios. Isso não é dúvida somente de pessoas leigas, tem muita gente da área da elétrica que tem muita dúvida com relação às descargas atmosféricas. Então eu fiz um vídeo com alguns desses mitos e verdades, para a gente poder falar e comentar sobre esses tópicos. Uma das primeiras coisas que eu queria comentar, que o pessoal me pergunta muito se um raio cai mais de uma vez no mesmo lugar. É um mito achar que o raio não cai mais de uma vez no mesmo lugar, porque ele pode cair várias vezes no mesmo lugar. Um para-raio, por exemplo, é um exemplo de um local onde o raio cai várias vezes, várias dezenas de vezes, até dependendo do sistema de para-raio, da instalação, durante um ano. O Brasil é o país onde tem maior incidência de descarga atmosférica no mundo. E como aqui a gente tem construções dotadas de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, que é o SPDA, o famoso para-raio, nessas situações o raio cai várias vezes no mesmo lugar. Em outros tipos de construção também pode acontecer. Quando a gente pensa numa situação sem o para-raio, também é possível de acontecer, mas aí a dificuldade, a probabilidade de acontecer é bem menor de um raio cair no mesmo lugar que não tenha um sistema de SPDA, por exemplo. Mas pode ocorrer sim. Então, o primeiro mito aí é que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, ele cai várias vezes dependendo da situação. E aí quando a gente fala também das construções dos SPDAs, dos para-raios, tem muita gente que pensa que os raios só caem, só atingem os lugares mais altos. Porque geralmente a gente ouve falar que na tempestade, não pode se abrigar perto de árvore, não pode ficar próximo a construções grandes, porque o raio só vai cair nesses lugares porque a construção é maior ou porque a distância entre as nuvens e o solo vai ser menor nesse ponto. Em partes isso é verdade, então isso é um mito, porque pode acontecer sim de um raio cair, você está do lado de uma árvore, por exemplo, e o raio cair em você e não na árvore. Isso pode acontecer. A probabilidade é menor. Geralmente as estruturas maiores, as árvores, os prédios, as casas, elas tendem a atrair os raios por causa da distância entre nuvem e o solo, mas isso não necessariamente é uma regra. Dependendo da composição do solo, dependendo de como está configurado a situação elétrica daquele solo, por exemplo, você pode ter um raio caindo próximo a uma estrutura alta, grande, e não atingir essa estrutura e atingir o solo. Então, é um mito achar que só caem raios nas estruturas maiores e nas árvores. Um outro mito, pessoal, é a pessoa achar que dentro de uma casa ela está completamente protegida contra as descargas atmosféricas. Por que eu falo que é parcialmente uma verdade? Porque dentro da instalação, dentro de um cômodo de uma casa, você vai ter os circuitos elétricos, você vai ter os eletrodomésticos, e se uma descarga atmosférica vier atingir a rede elétrica que está alimentando aquela casa, as tomadas elas podem sim oferecer riscos. Você pode ter problemas dentro da instalação que pode vir afetar as pessoas que estão ali. Você pode ter curto-circuito, dependendo do tipo de aparelho pode causar explosões por causa do grande surto elétrico que vai ocorrer ali. Isso é mais difícil de acontecer. Mas dentro de uma instalação a pessoa não está 100% protegida se não tiver sido feita uma instalação adequada com a proteção para as descargas atmosféricas. Então é um mito pensar que você está 100% protegido dentro de uma instalação. Você pode ter ali dentro dessa instalação algum problema, principalmente quando a gente fala dos circuitos. A pessoa estiver, por exemplo, falando ao telefone fixo e caiu uma descarga, ela pode vir a prejudicar a pessoa sim. Então, o uso de eletrodomésticos dentro da instalação durante uma tempestade que tenha descargas atmosféricas não é recomendado, porque isso pode causar danos às pessoas que estão ali dentro, no caso de um surto atingir a instalação. E a gente tem algumas frases que a gente ouve falar que são verdades. Então, uma das verdades é as pessoas falarem que a temperatura de um raio ela é maior que a temperatura do Sol. Isso é verdade. Para vocês terem uma ideia, a temperatura da primeira camada do Sol é de aproximadamente 6.000 graus centígrados ali na superfície do Sol, e um raio atinge facilmente 30.000 graus
centígrados. Então é bem mais, quase 5 vezes mais que a temperatura da superfície do Sol. Então um raio ele tem sim uma temperatura maior que a temperatura da superfície do Sol. É um dos grandes riscos da eletricidade, é o aumento de temperatura numa descarga atmosférica. Isso é facilmente observado. Você vê que quando um raio atinge uma árvore, geralmente a parte de madeira da árvore pega fogo, se tiver folha seca, enfim. Então a temperatura é realmente maior que a temperatura da superfície do Sol. Isso acontece também em arcos elétricos. Num curto-circuito, aquele arco elétrico ele atinge altas temperaturas. Não tão altas muitas vezes quanto a de uma descarga atmosférica, mas também atingem altas temperaturas, que é um dos grandes riscos do choque elétrico, que é o arco elétrico, e as queimaduras que podem vir a ocorrer por causa dessa alta temperatura. Uma outra verdade que a gente ouve falar é com relação a nadar na praia durante uma tempestade que tenha descargas atmosféricas. É muito perigoso. Teve acidentes recentes aí em que banhistas morreram e outros ficaram muito machucados porque uma descarga atmosférica atingiu a praia, tinha muita gente dentro da água e a água do mar ela é salgada, ela tem sais minerais e ela é um ótimo condutor elétrico. Então quando um raio atingir a água do mar, ela tende a se espalhar e se tiver um banhista, se tiver alguém ali próximo, muito provavelmente vai sofrer sim um choque elétrico de grandes proporções. Então é muito perigoso nadar na praia quando estiver ocorrendo uma chuva que tenha descargas atmosféricas, que tenha raios. Com relação a isso, também tem muita gente que fala que é perigoso tomar banho dentro de casa durante uma chuva que tenha raios. Também é muito perigoso, isso é uma verdade. Primeiro por causa da instalação do chuveiro, se atingir a instalação elétrica, ela pode ir até o circuito de chuveiro, causar um estouro ou um curto-circuito ali na resistência do chuveiro. E também a água que vai estar em contato com essa resistência, ela pode vir a ficar eletricamente carregada e isso é muito perigoso. Instalações mais antigas que tinham tubulações de cobre ou tubulações galvanizadas, de ferro, ainda era mais perigoso, porque quando atingia uma descarga atmosférica nessa instalação, a própria tubulação, por ser metálica, ficava energizada, transferindo isso para a água e aí vindo atingir a pessoa que está tomando banho. Então é perigoso sim tomar banho durante uma tempestade que tenha raios e descargas atmosféricas. E uma outra que a gente ouve falar bastante aí é sobre a proteção dentro de um carro, que é seguro estar dentro de um carro durante uma chuva e se o raio atingir o carro não vai acontecer nada com a pessoa dentro. Isso também é uma verdade. Quando um raio atinge um carro, cria-se uma gaiola de Faraday na estrutura metálica do carro, então tudo que estiver ali no interior do carro vai estar protegido do exterior. Então, um raio que atingir um carro, a pessoa que estiver ali dentro, ela vai estar protegida sim contra aquele raio. Então, no momento de tempestade, um bom lugar para se abrigar é dentro do carro. Só toma cuidado se tiver enchente, que a gente já viu vários casos aí da enchente arrastar o carro e aí é perigoso. Mas com relação ao raio atingir o carro, é seguro você estar dentro do carro, não tem problema nenhum. Então essas são algumas dos mitos e das verdades. Eu quero falar mais sobre descargas atmosféricas, é um assunto bem interessante, não só para os profissionais da área de elétrica, mas no geral as pessoas têm muitas dúvidas. Então é bom a gente conhecer bem esses detalhes até para repassar essas informações para as pessoas. É isso aí, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Se ficar alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários, queremos responder. E se é a primeira vez que está em nosso canal, não deixe de se inscrever e receber todas as nossas atualizações. Inscreva-se em nossa lista VIP de e-mail no site mundodaelétrica.com.br e em nossa lista do Telegram para receber notificações em seu celular. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.